Estamos aqui para mais um Papo Cabeça e hoje falaremos sobre o Agosto Lilás. Acho que você já deve ter visto aí, né? Janeiro branco, né? Novembro azul, outubro rosa. Existe também o Agosto Lilás. Você sabe por quê? Neste mês, nós combatemos a violência contra a mulher. Nós já tivemos um programa aqui falando sobre isso com a delegada, doutora Lia Valek, e a assistente social Fátima Catunda. E hoje nós traremos os aspectos jurídicos e psicológicos, tá? Para que vocês entendam quais são os impactos da violência contra a mulher na vida dessa mulher, na vida da família, na vida dos filhos. Porque se você acha que só é ela que sofre com a violência, nananina não. A família inteira sofre. Todo mundo adoece. E para falarmos sobre isso, estamos aqui com a doutora Beatriz. Doutora Bia, seja bem-vinda. Eu vou chamar já de Bia, né? Porque baiano não chega, né? Pode chamar. Ele estreia. Nasce, ele estreia, né? Viu? Obrigada, Bia, por estar aqui, por ter aceito o nosso convite, tá? A professora Beatriz, além de advogada, tá, gente? Ela é professora universitária, responsável pela cadeira de Direito Civil e Trabalhista da Faculdade UNA, a quem agradecemos a parceria, tá? O Alex lá, um lindo que, assim, ó, trouxe um time aqui, ó, porreta, como a gente fala na Bahia. Obrigada, viu, Bia? Obrigada. E o nosso já querido o professor Heitor, gente. Eu não vou falar sobrenome, não, porque já está todo mundo aqui, porque o nosso negócio é um papo por cabeça. Professor Heitor, meu colega psicólogo, professor também de psicologia lá da faculdade. Professor, seja bem-vindo mais uma vez. Bom ter você, né, aqui com a gente. Muito obrigado, Núbia. Bom te ver de novo, estar aqui novamente. A gente tem que marcar aquele café, porque aquela conversa toda a gente foi deixando, né? Sim. O tempo está corrido, mas a gente vai marcar ele. Vamos. Bom, eu vou começar com a doutora Bia, né, doutora Bia? Doutora Bia, quais são os aspectos legais, tá, da violência contra a mulher? Graças a Deus, gente, olha a Lei Maria da Penha, dia 7 de agosto, fez 18 anos, maioridade penal, maioridade, tá? E tem ajudado muito as mulheres, sobretudo, por quê? Porque antigamente as mulheres não tinham esse apoio da justiça. E até por isso que surgiu a lei, tá, gente? Só para vocês noção, porque depois leiam sobre a história da Maria da Penha. O marido dela tentou por várias vezes assassiná-la, não conseguiu, até o dia que ele foi lá, né, atirou nela, deu 2 tiros, salvo engano, sim, e infelizmente ela ficou paraplégica. Mas a cabeça dela funcionou como nunca e ela resolveu lutar pelos direitos, porque até então ninguém a ouvia, ninguém levava em consideração que uma pessoa como o então marido dela, né, formado, professor universitário, pudesse estar tentando assassinar a esposa. E era exatamente isso que estava acontecendo. E aí ela futucou o mundo, sim. Ela buscou em órgãos internacionais o apoio que ela precisava para que a lei existisse. Então, 7 de agosto de 2006, foi promulgada a Lei 11.340, tá? Que é conhecida ou intitulada como Lei Maria da Penha. Fala para a gente o que essa lei traz, quais são os benefícios para as mulheres vítimas de violência. Bom, a Lei Maria da Penha, na verdade, é uma lei de política criminal. O que isso significa? Ela não traz apenas imputação de pena, ela traz todo um arcabouço de como que a gente vai fazer o tratamento dessa vítima, dessa mulher que foi vítima de violência doméstica. E isso inclui desde o acolhimento, desde do preparação dos postos policiais. Então, a lei, por exemplo, ela instituiu a necessidade de haver delegacias específicas para o tratamento da mulher, para recepcionar essa mulher. A lei, ela prevê, por exemplo, a possibilidade, né, a necessidade desses policiais passarem por capacitações constantes até o tratamento do próprio agressor, que é tanto a questões de proibição de... proibição de... Aproximação, né? Aproximação. Medida protetiva. protetiva. Ela exigiu também casos em que o agressor, ele precisa ser afastado do lar, por exemplo, ele é o próprio marido da vítima. Normalmente. Né? Casos em que tem filhos, como que fica a guarda, até mesmo prevendo a possibilidade de divórcio pela Lei Maria da Penha. Então, assim, ela trouxe todo e até tratamento desse agressor, né? É importante a gente falar disso. A lei, ela traz essa possibilidade. Então,
a lei, ela essa questão completa. E é muito interessante, é muito importante a gente falar que tá escrito ali na lei o que é violência. Porque geralmente a gente vê a violência apenas como uma questão física, e não é. A lei, ela prevê ela discrimina o que é considerado violência. E aí a gente vai encontrar ali a violência física, a gente vai encontrar ali a violência psicológica, a gente vai encontrar a violência sexual, que muita gente não sabe que marido e mulher pode sim cometer estupro. Uhum. E a lei vai trazer até mesmo uma violência patrimonial. E a moral também, são 5 tipos de violência, tá, gente? E a patrimonial, que é aquele marido que retira toda a capacidade financeira da vítima para a vítima depender financeiramente dele e não conseguir sair dali. O que é triste, né, gente? Sim. E violência moral, gente, o que a gente percebe, doutora? É interessante porque estudando a Lei Maria da Penha, para você ter noção, 98% das mulheres, o pior tipo de violência é a violência psicológica, é a humilhação, são as ameaças. Então, gente, se você está sendo ameaçado, humilhado, perseguida, isso é crime, sim. Se seu marido está dizendo que você está traindo ele, está falando mal de você, está dizendo que você não cuida dos filhos, isso é crime, sim. Se ele quebrou seu celular, se ele pegou seus documentos, se ele não está deixando você ter acesso a dinheiro, isso é crime, sim. E muitas de nós não sabemos disso. E eu tenho que defender os homens nesse caso. O que eu percebo? 98% dos homens, eu posso lhe garantir, não sabem que eles cometem crime. Eles acham que o único crime é ir com a mão na cara, deixar a mulher toda roxa, com o olho saindo, né? Isso porque eu vi uma situação em que o olho da mulher, ela apanhou tanto que o olho saiu da órbita. Né? Imagina a situação. É interessante a senhora falar isso, porque o que acontece? Na lei, há previsão ali dentro das políticas criminais de uma política de conscientização. Uhum. Então, assim, é por isso que a gente fala que a Lei Maria da Penha, ela não é uma lei penal, ela é uma lei de política criminal, porque ela é direcionada para todo o poder público, inclusive para o poder público fazer essas campanhas de conscientização para explicar o que é a violência. Porque é isso mesmo, às vezes o cara não sabe, às vezes tem marido, principalmente esses mais antigos, que acha que fazer sexo com a mulher é dever conjugal. Exatamente. Não é estupro, é dever conjugal. Que ele quer, não é que ela quer, que ela tem desejo, depois que ela trabalhou o dia todo, arrumou a casa, cuidou do filho, fez comida, por outro dia ela tem que estar linda e maravilhosa e dizer, amor, vamos. Mentira, gente, isso não existe, tá? A gente está cansada também. E é importante salientar que a nossa cidade, a gente está de parabéns, a gente tem que dar a César o que é de César, tá? Nós temos aqui a Casa da Mulher, que é próxima à DEAN, para quem não sabe, que é a Delegacia da Mulher, certo? E temos o aplicativo Salve Maria. Não estou fazendo propaganda para ninguém, não, mas o que é importante a gente tem que ser dito. Então, se você é vítima de violência, vai lá no seu na sua loja de aplicativo do seu celular e baixa o Salve Maria. É uma sirene de carro de polícia rosa, tá? E lá tem um botão do pânico. Ele encostou em você, ele te machucou de qualquer forma, psicológica, moralmente, patrimonialmente, sexualmente, ou a violência física, que é mais conhecida, aperta o botão que a polícia chega. E nós temos também a PPVD, que é a Polícia de Proteção à Violência Doméstica. Parabéns aí, ó. Então, vocês estão fazendo um trabalho lindo. Aqui eu não posso deixar de falar da Sargento Flávia, do Sargento Júnior, da Soldada Camila, do Sargento Fernando. E, claro, os tenentes coronéis do Comando da Polícia Militar. Então, é um trabalho feito em conjunto para que você, que é a mulher que sofre violência, não sofra mais, porque nenhuma mulher precisa passar por isso. E aí, professor, eu queria que você falasse dos efeitos psicológicos dessa violência. Acho que a gente pode compreender que a violência ela vai trazer efeitos psicossociais diversos, né? Acho que tanto num cenário de uma compreensão de si mesmo, né? Infelizmente a gente vai percebendo como diversas mulheres vão estando em relações que são relações violentas, tanto numa dinâmica de falta de autonomia financeira, justamente por conta da violência, que vão se sentindo incapazes de construir outras relações, de sair dessas relações. A gente tem a violência naturalizada, né?
conta da estrutura machista que a gente vive. Muitas mulheres vão acreditando, inclusive como a doutora falou, que é obrigação, né, que elas precisam estar ali. Quando a gente vai conversar sobre débito conjugal, estupro no casamento, é muito comum que mulheres não reconheçam, né, nunca ouviram falar que existe estupro dentro de uma relação, né, dentro de uma relação matrimonial. Então, acho que os efeitos da violência, eles são diversos. Eles podem perpassar tanto uma dinâmica de dificuldade de reconhecimento de si mesmo, de uma imagem sobre si mesmo, mas a gente pode pensar também em processos de pânico, a gente pode pensar em processos depressivos. A gente entende que a violência é uma degradação da dignidade humana. Então, na medida em que essa violência vai acontecendo, independente de qual modalidade, se a gente pode falar, né, de qual tipificação de violência que está sendo infringida contra essa mulher, contra essa família, a gente vai vendo um cenário de mortificação desses corpos, né, de um processo contínuo de adoecimento. Fala pra gente o que é débito conjugal, fala ali para o pessoal entender, professor. A gente vai entender que o débito conjugal é essa ideia, né, naturalizada socialmente, de que as mulheres elas são obrigadas a ter uma relação sexual com seus esposos por serem casadas com eles, né? E é justamente nesse ano que a gente vai pensar como há uma naturalização da cultura do estupro dentro do casamento, dentro da estrutura familiar. Porque, ainda que seja um casamento, se essa mulher não tem desejo, se ela não quer, se ela não foi consensual, isso é um estupro. E que, por vezes, entra, muitas vezes, na verdade, como uma ideia para várias mulheres que essa seria uma obrigação, que isso seria parte de um acordo matrimonial, quando, na verdade, é uma violência. E aí, doutora, como é que isso é tratado no dia a dia, né? Eu não quero, quando um não quer, dois não brigam. Como é que a lei enxerga isso? Bom, nesse caso, é importante a gente falar que o consenso, e não só o consenso, a capacidade de discernimento, ela é fundamental para que uma relação sexual aconteça. Então, a gente vai ter ali tanto a questão da mulher querer, como ela está em condição de querer, que é muito importante isso. Aí a gente entra, por exemplo, assim, avançando um pouco mais, na questão da bebida alcoólica, na questão das drogas. Isso. Então, assim, das mulheres, às vezes, se sentirem, eles se colocarem, às vezes, no papel de culpa por não entender que não interessa se ela tomou ou não tomou a decisão de beber, se ela tomou ou não tomou a decisão de usar drogas. A partir do momento que ela se coloca num papel, que ela está ali numa situação em que ela não tem condições psicológicas de consentir, a relação não deve acontecer. Independente se ela falou que queria. Detalhe. Se ela estava alcoolizada, se ela estava drogada, ela pode até ter falado, eu quero, mas... Se ela estava inconsciente, ela vamos não usar, tinha né? consciência. Exatamente. Ela não tinha capacidade de discernimento. É a tal da consciência, gente, tá? Tipo assim, então se você tá afim de uma mulher, você percebeu que ela não tá no estado normal dela, ela está alterada em função da bebida ou da droga, é melhor você não se envolver. E é engraçado, né? Porque parece que as pessoas não aprendem. Quantos e quantos jogadores nossos aí entraram em escândalo por causa disso? A mulher bebeu demais, o cara bebeu demais, daqui a pouco eles são, inclusive, sentenciados, né? Tem muitos processos que já foram transitados em julgados e é interessante a gente colocar condenados. Também que a violência, a Lei da Maria da Penha e a violência doméstica não está limitada à residência, à coabitação. Ótimo, fica aí. Não esqueça do que você está falando, porque a gente vai ali e volta em 1 minuto. Fica aí.
de volta no nosso Papo Cabeça de hoje, falando sobre o Agosto Lilás, gente. Estamos aqui para combater a violência contra a mulher. Não se bate em ninguém, tá? Não se machuca. A gente não precisa de violência. Graças a Deus, independente da sua religião, de você acreditar nele. Nós temos consciência, nós temos capacidade de dialogar, de conversar. A gente não precisa agredir ninguém. E não se esqueçam, violência só gera violência. No quadro anterior, a doutora estava concluindo, quer dizer, ela concluiu falando que independente da coabitação. Vamos retomar isso, doutora, por favor? Sim. A Lei da Maria da Penha, ela se aplica a 3 casos diferentes, né? O primeiro caso é a questão de morar numa mesma residência, seria uma violência doméstica propriamente dita, e aí não necessariamente precisa ter uma relação sanguínea, de parentesco, de casamento, basta ali a coabitação. Nós temos a relação conjugal, né, de parentes, um pai que bate numa filha, que é importante falar que isso também é violência doméstica. Então, um filho que bate numa mãe, isso uma mãe também que bate na violência filha. doméstica. Então, assim, isso seria o segundo exemplo. E o terceiro exemplo é um casal que se coloca ali numa relação afetiva, mesmo que não exista a coabitação. É o caso do namorado e da namorada. Dos noivos também. Dos noivos. E é importante a gente também... Então, primeiro ponto, né? Não está ali fechado dentro da coabitação. Então, num relacionamento, igual a gente estava falando sobre violência sexual, pode acontecer dentro de um namoro, por exemplo. Um namorado que embebeda a namorada para poder conseguir ter relação sexual com ela. Uhum. E se aplica dentro também, é uma violência doméstica, e se aplica dentro da Lei Maria da Penha. E é importante também, aí, avançando um pouquinho, falar que não se limita a mulheres heterossexuais, mulheres cis. A mulher trans também está sujeita à violência doméstica. Exatamente. Ou seja, as mulheres da população LGBTQIAPN+, tá, gente? Elas estão inclusas na Lei Maria da Penha. E é muito interessante dizer que isso foi um advento, na realidade, foi uma introdução do ano de 2023, salvo engano, que a lei se tornou mais ampla, porque até então não se tinha essa proteção. Até então, a lei ela era ambígua. Exatamente. Dependia muito da cabeça do juiz, da cabeça do delegado, da cabeça do policial, e aí foi incluído lá como independente da questão de cis, de gênero, de trans. De gênero, de forma geral, né? Isso. E isso é importante, porque assim, é uma grande conquista, e o que a gente percebe? Infelizmente, né, a gente tem que voltar uma coisa ali, a gente não deixa de assistir o programa 7, que fala sobre a saúde mental da população LGBTQIAPN+, tá? Que é uma mulher trans, é uma mulher. Ponto. O trans é só por questões jurídicas, vamos dizer assim, né? Não, é importante, né? A gente fala sobre isso, porque, não, mas é isso. Então, ainda tem muita discussão sobre isso, mas são mulheres. E, meninas, você tem direito, a delegacia da mulher está aberta, a casa da mulher está aberta para receber vocês, inclusive tem uma pessoa lá responsável pela população LGBTQIAPN+, faz questão de repetir tudo, né, até o maisinho lá, para não deixar ninguém de fora, ok? E às vezes as pessoas não sabem, ou as pessoas têm vergonha. Sim. Nós estamos no país que mais mata essa população, né, gente? O Brasil é um dos países que mais matam travestis e transexuais. Exatamente. A gente tem pouquíssimas políticas públicas, né, em saúde, em assistência para atender essa população. Então, acho que é um marco importante que as mulheres trans também estejam contempladas dentro dessa dinâmica protetiva e que a gente consiga também, enquanto eu puxar, né, para a formação, mas que a gente consiga também romper a ideia de que são as nossas concepções, juízo moral, crenças e tradições que vão orientar o acesso a direitos das populações, né? Afinal, como a professora dizia, se fica no entendimento de uma pessoa em específico, a gente pode ter problemas aí em quem está sendo contemplado, como está sendo e se está sendo, né? Hoje, gente, está lá escritinho na lei, explicitamente, literalmente escrito. Mulheres travestis e transexuais, tá? Devem
atendidas pela Delegacia da Mulher são contempladas com a Lei Maria da Penha. Então, 2023 foi um ano muito importante para não só por isso, mas pelo fato de ter tornado as medidas protetivas ad eterno, ou seja, você não precisa renovar de 6 meses, tá lá na lei também. Ou seja, se você tem uma medida protetiva, só checa isso para ver se o juiz não botou lá 6 meses, mas você tem direito, e isso é importante saber. Então, a gente... Estou assim, com a Lei Maria da Penha na ponta da língua, doutora. Não, gente, é importante para a gente. E o que é mais interessante é que as pessoas não sabem, nem da Lei Maria da Penha, né? Os homens não sabem quais são os crimes que eles cometem, então eles continuam cometendo crimes, achando que é tudo bem, é dentro de 4 paredes, é que ninguém se mete. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, aquela coisa antiga, não é assim, meta a colher. E muita gente não sabe do Salve Maria, do aplicativo, que você aperta o botão de a polícia chega lá. E aí, como é que a gente faz, né, com essa lei, com essa coisa dela estar só dentro de casa, estar se expandindo, e não é só o namorado, né, aquele seu amigo, você tem uma amizade colorida. Ainda se fala amizade colorida. Eu sou uma pessoa de outro século. Eu também sou de outro século, então eu falo pela amizade Você colorida. Não é de outro século? Sou de outro século. Não, todo mundo é de outro século aqui. Vamos nessa nomenclatura. Tá bom, ainda existe aí. Sim. Eu acho que a gente tem conseguido, ou eu tô sendo otimista, não sei, mas eu acho que a gente tem conseguido alargar a discussão sobre violência contra a mulher. Acho que a gente consegue, talvez, né? Talvez, né? Por isso digo que estou sendo otimista, começar a compreender que essa violência ela pode acontecer em outros espaços, ela pode ser em outras relações, e as pessoas têm começado a construir uma compreensão sobre, né? Acho que a gente tem um papel significativo das políticas públicas, de informações, né, sobre direitos, acesso e viabilidade de direitos. Então, eu estou sendo otimista, claro, mas eu tenho a impressão, e aí por trabalhar na clínica, né, como professor, a gente acaba vendo públicos mais jovens, de que a gente tem um pouco mais de informação sobre essa situação. É o suficiente? Eu acho que não. Né? Nós ainda temos uma dinâmica machista onde os homens continuam sendo socializados e educados achando que são donos dos corpos das suas namoradas, companheiras, irmãs, mães, amigas, né? As mulheres como tuteladas por esses homens. E diversas vezes mulheres tão violentadas, historicamente violentadas, não conseguem romper o ciclo da violência, né? Não conseguem ter estrutura subjetiva, social, cognitiva, financeira, para reconhecer esse processo de violência. Então, eu acho que a gente tem mudanças, eu acho que a gente caminha, inclusive pela própria dinâmica da educação, eu acho que a gente precisa fazer educação nesse cenário. Ao tempo, eu também entendo que as pessoas têm começado a compreender um pouco mais. Porém, ainda não é o suficiente, a gente ainda é um país que tem um número de feminicídio muito grande, né, de tentativas de feminicídio gigantescas. E a nossa cidade, Minas, é campeã em feminicídio. São 11 casos registrados por dia, porque muita gente não dá queixa, tem que dar queixa, tem que lavar a BO, tem que pedir medida protetiva, sim, gente, porque ninguém merece apanhar. Inclusive, é interessante ter falado do feminicídio, é que em 2015 foi aprovada a lei do feminicídio, né? Que também foi mais uma conquista. O que seria a lei do feminicídio? São homicídios cometidos contra mulheres pela condição dela ser mulher. Ou seja, não é um latrocínio, por exemplo, que foi roubar um carro, coincidentemente a mulher estava dirigindo e matou a mulher. Não, ele matou aquela mulher, e aí a lei ela vai prever, né, o que seria essa condição de ser mulher, né? Nós temos 2 caminhos. O primeiro é dentro da violência doméstica. Então, ele estava cometendo um crime de violência doméstica e ele acabou excedendo e essa mulher veio a falecer. Isso é um dos casos do feminicídio. E o segundo caso é justamente... esse é um pouco mais subjetivo, mas seria como se fosse ali dentro de uma política machista. Entendeu? Então, ele ali, cometendo o machismo, ele acaba cometendo homicídio. Então, é uma lei importante. E, assim, eu estava até
lendo que as denúncias, né, aqui em Minas, se eu não me engano, teve um aumento das denúncias. Significativo. Mas eu vejo isso com otimismo. Eu também. É engraçado porque normalmente, né, a mídia em geral fala o seguinte: aumentou os casos de denúncia de feminicídio. Que bom, né? Porque eles existiam há muitos e muitos e muitos mas não, muitos estava anos. sendo denunciado. Exatamente, porque as mulheres tinham medo. Que bom que elas deixaram de ter medo, mostraram a cara. E isso é tão interessante, gente, porque eu vi um caso, né, e a pessoa se expôs numa rede social. Eu achei fantástico, que ela disse: eu sofri, eu tomei atitude, eu saí dessa situação e, graças a Deus, eu estou liberta. Você tem noção, ela tinha tentado suicídio algumas vezes em função daquela dor que ela estava sentindo. A dor é tão grande que se prefere morrer. É isso, professor? Muito. Desculpa. Nada. Pode Eu só ia falar que, muitas vezes, a família, ela não tem o apoio da família. Às vezes, até arraigado em questões religiosas, sair daquela relação não é uma opção. Exatamente. Foi bom que você falasse. Você antecipou o terceiro bloco, mas vamos aproveitar esse tempinho que a gente tem. É isso mesmo. E eu estou lendo um livro muito legal que fala sobre a violência contra a mulher. O título do livro é esse. E um padre escreve um texto que ele diz exatamente isso. Não está na Bíblia que ninguém tem que sofrer. Quem leu isso, pelo amor de Deus, né? E ele traz isso muito fortemente. Você nasceu para ser feliz. Você não tem que estar no casamento para que a sociedade não te julgue, para que a igreja não te julgue, porque você tem que ser infeliz o resto da vida, porque até que a morte separe. Não, até que a morte separe, desde que você esteja feliz. Sim. Então, a gente tem umas coisas bem legais, tá? Leiam. Estudar é fantástico. Ler é fantástico. Aprender é fantástico. Porque quando você aprende, você abre a mente. E eu achei tão interessante o artigo desse padre. Eu confesso que eu não lembro o nome dele, mas o nome do livro é Violência contra a Mulher. É um livro com a capa branca, uma mulher desenhada. E ele é uma coletânea, na realidade. O prefácio é da própria Maria da Penha, tá? É um livro do Instituto Patrícia... Acho que Patrícia Coelho, se não me engano. E se não for Patrícia Coelho, é outro instituto que trabalha com as mulheres. Mas vem cá, professor. Eu vou voltar àquela pergunta. É melhor morrer do que essa dor? Acho que para algumas pessoas, sim. Acho que a gente precisa compreender que, em geral, embora não seja a minha área, eu vou aqui me autorizar a dizer que o suicídio, por vezes, ele é uma saída, ou se considera uma saída, na medida em que não se tem outras saídas. Onde a gente tem uma dor, um sofrimento tão dilacerante, sem encontrar possibilidades de romper com isso, que é melhor findar com a própria vida. E quando a gente está falando de mulheres numa sociedade onde elas são desacreditadas, onde elas são constantemente subjugadas... Onde elas ganham menos que os homens, exatamente, mesmo tá no mesma mesmo função, cargo. mesmo estudando mais, é isso mesmo. Isso, quando a gente tem o cuidado feminino compulsório, como se isso fosse obrigação das mulheres, quando a gente tem um estímulo aos homens para uma carreira fora de casa e para as mulheres uma ideia de casamento, de uma privação do próprio corpo, e várias questões dessas, e a falta da rede de apoio, as questões religiosas que atravessam a nossa constituição psíquica, subjetiva e a própria sociedade, eu penso que, infelizmente, para algumas mulheres essa é uma saída, né? Por mais difícil que seja dizer isso, é como se, de alguma forma, ela tivesse, pela primeira vez, alguma autonomia sobre a própria vida. Ela vai decidir que ela vai encerrar aquilo, mesmo que ela tenha que encerrar com a própria vida. Bom, gente, a gente vai voltar ao próximo bloco. Não sai daí, não, porque esse papo é cabeça e ele precisa ser batido, né? A gente precisa bater esse papo na realidade, porque as pessoas precisam entender que sim, tem alternativas, sim, tem uma rede de apoio e sim, tem gente que pode te ajudar. Fica aí que a gente já volta.
Estamos de volta no nosso Papo Cabeça, hoje falando sobre o Agosto Lilás. Estamos aqui falando sobre a violência contra a mulher. Se você é mulher e sofre violência doméstica, sim, como eu disse no final do quadro anterior, você tem como sair dessa. Você tem uma rede de apoio, mesmo que não seja a sua família, não sejam os seus amigos. Você tem toda uma estrutura. Pode até não ser tão perfeito, mas tem gente que pode te ajudar. E eu fico tão feliz de ver, a gente está falando da questão de tirar a própria vida, né? Infelizmente, existe um preconceito de falar sobre a palavra suicídio, mas ele existe, tem que ser falado, e tem que entender que essa não é a única solução, ao contrário. Eu fico muito feliz de ver mulheres que foram vítimas de violência, que conseguiram sair, hoje estão libertas, como eu disse anteriormente, né? Um beijo para uma pessoa muito especial que sabe quem é, né, que tentou, infelizmente, tirar sua vida algumas vezes, e depois que fez tratamento no CAPS, tá? Ela foi internada no CAPS, gente, tudo gratuito, tá? Que legal. Passou por instituições, né, da prefeitura aqui, do estado, e tá aí viva, linda, curtindo a vida, feliz, e é isso que a gente quer para você. Pode ter certeza. E aí entra os psicólogos, né? Vou voltar com você aí que a gente entra. O que percebo essa subjugação, né, essa coisa do homem querer botar a gente para baixo e a gente acreditar. Eu já ouvi de mulheres dizer assim: mas se eu largar, né, ele me bate, ele me maltrata, mas ele paga as contas. Meus filhos têm o que comer, o que vestir, eu tenho um teto, né? E assim, você é capaz de conquistar o seu teto, as roupas, a comida do filho. Não tenha dúvida disso. Você é muito maior do que o que você pensa. Eu costumo dizer que o que tem limite é cartão de crédito e território, e você não é nenhuma das duas coisas, tá? Então, busque, se capacite. Tem vários cursos de capacitação gratuita aí. O Sistema Fecomércio aí tá aí, ó. E não é propaganda de ninguém, não. É lhe dando subsídio. Outra coisa, se você é uma vítima de violência, você tem prioridade no Cine, que é um local onde se consegue emprego. Não sei se você sabia disso, agora você sabe. E se você sabe agora, conta para suas amigas, espalha nas suas redes sociais. Em vez de dar bom dia, conta lá, ó. Você está desempregada? Vai no Cine. Vai fazer um curso gratuito. Tem as Trilhas do Futuro, que é um programa do governo estadual para que você possa se capacitar. Então, gente, você é maior, por favor, meninas, não sofram por isso. Tá? Mas o que paralisa? O que faz com que as pessoas não acreditem? Além da falta de amor próprio, além da autoestima baixa, tá? O que falta? Acho que muita coisa faz com que essas mulheres paralisem, né, Núbia? Acho que a degradação dessa autoestima, que é constantemente destruída por esse companheiro, a própria ideia de condição de saída desse espaço, né, condição de saída de uma situação de violência. Eu tenho uma professora na UNB, que é a Carla Antogla, que ela fala muito sobre autonomia financeira das mulheres, né? Diversas mulheres estão em situação de violência por falta de autonomia financeira. Afinal, viver no mundo que a gente vive, com os custos que se tem, não é fácil. Então, sair de casa tem esse impacto. E eu volto, assim, na questão religiosa e social, porque a gente cresceu, na 92, né? Eu cresci, embora com uma mãe muito mais progressista, pensando coisas importantes, com uma ideia e bombardeado por ideias de, assim, um casamento para sempre, é preciso que se faça tudo por esse casamento, a qualquer custo, a qualquer preço, uma ideia de ruim com ele, pior sem ele, né? Um ditado popular muito recorrente. Eu me recordo que eu descobri ali na adolescência um livro chamado O Poder da Mulher que Ora, uma coisa assim, sim, né? Sim. A mulher sábia edifica o seu lar. E não é uma crítica às religiões, de maneira alguma, né? Mas uma crítica de como a gente vai ter um discurso de poder, um discurso de dizer o que o outro pode ou não, e por dogmas que fazem com que essas mulheres se sintam aprisionadas. E aí eu pego de novo na formação, acho que eu sou muito professor, mas a importância que é não só a gente entender que as nossas crenças religiosas não podem impactar a nossa prática, né, como profissional, mas também, tão importante quanto, a gente conseguir se capacitar para compreender
a escuta desse sofrimento. Sim. Né? Eu me recordo de uma pessoa, né, profissional de psicologia, dizendo: a gente quer ajudar, mas a mulher não quer ser ajudada. Eu não conheço nenhuma mulher em situação de violência que não quer ser ajudada. A grande questão é o como a gente pode ajudar, o quanto a gente consegue, enquanto profissional, estar junto, emprestar corpo, orelha, ouvido, escuta, ombro, né? Acolher essa demanda e esse sofrimento. Empatia. Exatamente. Para que essa mulher consiga ter forças para dar conta de fazer alguns processos, né? Eu brinco, eu falo para os meus pacientes, a gente vai caminhando junto. E isso, a gente precisa caminhar junto. Por vezes vai ser a escuta, que é muita coisa, mas que por vezes vai ser encaminhamento para os serviços assistenciais, serviços de saúde, psicoeducação, de quais são os direitos, que lugar se pode ir, fazer uma denúncia, ainda que seja dentro de um quadro de quebra de sigilo. A gente sabe na psicologia quando a gente pode buscar orientação no Conselho Regional. Faz um favor, alerta isso ali, porque às vezes as pessoas não sabem que em alguns casos, nós, enquanto profissionais, né, de psicologia, do direito, a gente pode quebrar o sigilo, advogado, cliente, psicólogo, cliente, paciente, né, porque cada psicólogo, cada linha tem uma coisa, se o nosso assistido, vamos chamar assim, né, tiver situação de risco, sim, gente, a gente tem obrigação de denunciar, tá? Não é direito, não é obrigação. Se a gente sabe que pode acontecer alguma coisa, a gente vai ter que denunciar. Claro que a gente vai conversar, que a gente vai explicar, que a gente vai fazer tudo isso, mas é uma obrigação que nós temos. É uma questão ética. Imagina a gente saber, né, de uma paciente que ela está sendo ameaçada de morte, que o marido tem uma arma dentro de casa, tem uma faca ou qualquer coisa, e que pode fazer isso enquanto ela estiver dormindo. Então, a gente tem a obrigação. E são questões críticas. Né? Também não é qualquer questão, é realmente um risco de vida. Isso. É uma questão assim, que realmente a vida dela está em jogo. Sim, e às vezes nem importante. ela está tendo ciência disso. Exatamente. E assim, foi muito interessante o que o professor falou, é a questão também da gente entender da mulher naquela relação se sentindo culpada. Ela com adorei. toda aquela pressão de família, de sociedade, dos filhos, ela pensando que, por exemplo, ela sem o marido, ela não vai ter a mesma condição de dar para os filhos dela aquilo que ela acha que merece. Eu já, né, vi muitos casos de mulheres que sofrem agressão, mas elas esperam os filhos atingirem a maioridade para elas terem coragem de sair. Diversas vezes. Conheço também casos de mulheres que aceitam a agressão porque o pai fala que casamento é só um. Casamento é para sempre. Pai, mãe, né? E aí, dentro dessa questão da igreja, é muito interessante também a gente pensar em uma outra forma de violência que a Maria da Penha traz também, que é forçar a mulher a não utilizar método contraceptivo. Isso também é uma violência. Sim. E isso acontece muito dentro das sexual, igrejas, sim, porque às vezes a gente pensa em violência sexual apenas como, é um sexo não consentido. Sim, porém, esse sexo não consentido, a forma como ele vai ocorrer, esse consentimento vai ocorrer também é importante. Então, assim, graças a Deus a gente teve um avanço muito grande o ano passado, que foi em relação à lei do planejamento familiar. Até o ano passado, e aí vale para a mulher, vale para o homem, mas a gente sabe que para a mulher esse impacto é muito maior. Para a mulher fazer laqueadura, ela precisava da autorização do cônjuge. Sim. Então, assim, o ano passado isso mudou. Agora não precisa mais da autorização do cônjuge. Agora ela mesma não precisa nem contar para o cônjuge. Muitas vezes não é uma opção. A mulher, e aí a gente vê, né, tem entrevistas, inclusive a minha dissertação no mestrado foi sobre isso, então, entrevistas de mulheres falando que elas não queriam mais, elas não conseguiam mais, o corpo delas não aguentava, elas já tinham uma idade avançada. E o marido não aceitava nenhum método contraceptivo e ela não conseguia fazer a contracepção por motivos religiosos. Então, assim, além disso ser considerado uma violência, a gente teve essa evolução da lei. Perfeito. Que foi, agora as mulheres, elas não precisam aguardar, o marido dela não precisa nem saber
saber. Precisa de consentimento, de O permissão. marido dela não né? precisa nem saber. Basta que ela queira, que ela vá numa unidade de saúde e que ela... É claro, né, que tem alguns requisitos Sim, que a gente normal, avançou, né? mas ainda tem alguns requisitos para ver se realmente é uma vontade, se realmente ela está consciente das Tem consequências. acompanhamento psicológico, acompanhamento né? Você não quer filho psicológico. mesmo, você não quer mais filho, você só tem um. Exatamente. Ok. Então, é isso Isso tudo. é perfeito, inclusive, né? E aí, inclusive, a gente estava falando antes, mas retomando um pouquinho, um avanço que teve na Lei Maria da Penha, que é muito interessante, que contribui, corrobora com esse apoio que o governo tem que fazer, e é a possibilidade da mulher solicitar aluguéis. Aluguel, o juiz ele concede 6 meses, até 6 meses de aluguel para ela, ele paga para ela conseguir sair de casa e ter um início ali de subsídio. Então, assim, foi uma inovação da Lei Maria da Penha que ela trouxe. Maravilha. E que é muito importante. Então, além dos abrigos, que já era uma previsão, que é quando a mulher realmente está sofrendo ali um risco de vida, ela pode ir para um abrigo ali, um programa de proteção, né, que o Isso. governo oferece. Ainda tem essa segunda possibilidade agora, que é o juiz conceder esse aluguel. E quem vai pagar esse aluguel não é o agressor, porque a gente já entra em outros problemas, que ele não tem dinheiro, eu vou ter que ficar correndo atrás disso, vou ter que ficar cobrando. Não, é o próprio Estado. Então, assim, o Estado paga para ela ali 6 meses para ela ter ali um prazo para se recompor. Conseguir um emprego, né? Que coisa legal. Ô, gente, olha quanta coisa tem. E que a gente acaba não falando sobre isso. A gente fica o dia todo lá no Instagram, no Facebook, né? Vamos aprender essas coisas porque a gente aprende e ensina para o outro. Então, você tem uma mulher vítima de violência, sim, ela pode pôr abrigamento. É importante salientar que no abrigamento ela não vai poder usar o WhatsApp, ela não vai poder bater papo, ela não vai poder contar para as amigas onde ela está, tá? Para que o agressor não a encontre, para que aquele local não se torne perigoso. Mas ela é abrigada, ela tem tudo, né? Ela tem local para tomar um banho, para dormir, e ela vai com os filhos. É muito importante. Tem a questão agora que a doutora ensinou aqui pra gente, que são 6 meses de aluguel. Que coisa maravilhosa, você sair das garras de alguém que te maltrata tanto, e que você não fez isso antes porque você não tinha como. E porque muitas vezes ele te impede de trabalhar. O agressor gosta disso. E antes que eu esqueça, gente, essa violência ela tem um ciclo, né, professor? Sim. Começa a tensão, né? O cara começa a ficar tenso, grosso, né? O cara, como a gente já falou aqui, né? Relações homoafetivas, ou a mulher, né? Se você tem uma relação com a mulher, ela começou a ficar agressiva. Ela vai para as vias de fato, seja ela violência física, psicológica, moral, sexual, patrimonial. E depois que tudo passa, o que acontece? A lua de mel. Amor, você é tão importante para mim. Oh, por favor. E depois tudo volta. Por isso que é um ciclo. Então, por favor, aconteceu uma vez, enfim, não conseguiu acontecer a segunda, não espera a terceira, não. Porque é um ciclo. E como é que a gente se livra desse ciclo? Acho que reconhecendo inicialmente a violência, Perfeito. conseguindo compreender que o amor, ele tem uma diversidade de formas de expressão, mas que a violência não é uma forma de expressão. Definitivamente não é, né, professor? Exatamente. O ciúme não é uma forma de expressão. O controle... Criticar a roupa que você usa não é uma forma de expressão. Exatamente. Então, se esse relacionamento é um relacionamento que vai tolir essa mulher das possibilidades de existir, de trabalhar, de estudar, de dizer o que ela quer dizer, de pensar a forma como ela pensa, esse relacionamento tem indícios de que alguma coisa pode acontecer. E é muito importante, assim, acho que 2 coisas significativas, pensando na experiência clínica. A gente compreender, né, as mulheres compreenderem que elas não são responsáveis por um homem se tornar agressor. Porque por vezes a gente vai escutar assim, mas eu não escolhi direito. Não, o agressor é esse homem. O agressor é o culpado, né? Não é sobre a escolha, não é sobre não ter escolhido bem, não ter escolhido da maneira correta. Ele é o agressor. E por diversas vezes, para não tentar o melhor, para não conseguir reconhecer ou por se sentir tão culpada de estar com alguém que é um agressor, não conseguir sair por as pessoas vão pensar. Porque, não, eu não podia ter feito isso, não, mas a roupa que eu usei, mas ele falou que não queria que eu fosse, ele não gosta das minhas amigas, ele não quer que eu faça isso.
e vai se sentindo culpada, tentando encontrar no próprio discurso, nos próprios comportamentos, o que ela fez para gerar isso no outro. E não existe esse cenário. A gente está falando de violência, né? A gente está falando de alguém que, dentro de uma dinâmica social, se sente no poder de agredir o outro, de certa forma não, né? De variadas formas, retirar de outra dignidade, ter uma tutela sobre o corpo dele a ponto de decidir como ele vai fazer as coisas. Não é sobre como essa mulher faz, ou o que ela fez ou deixou de fazer. Nada disso dá o direito de que alguém a agrida, independente de como for a agressão, né? Então, é muito importante compreender isso, porque na dinâmica que a gente vive, na sociedade machista que a gente vive, infelizmente, todas as notícias de feminicídio, de violência sexual e etc. que a gente entra, não dá pra entrar nos comentários, né? Assim, é terrível. Sempre vai ter alguém tentando achar uma desculpa pra dizer que aquela mulher foi responsável. E eu vou acrescentar, tem outro detalhe. Tem mulheres que ficam dizendo que algumas coisas não são violência. Ele só me xinga, né? Ele só me humilha, mas ele não me bate. Exatamente. Né? Então, é uma grande ilusão, né? É muito, eu vou falar engraçado de uma maneira irônica, né, isso que o professor falou, que quando a gente vê uma notícia de violência doméstica, uma briga em que, de alguma forma, a mulher foi agredida, até sofreu homicídio ali, a primeira coisa que as pessoas falam, mas o que ela fez? Uhum. Então, assim, o que aconteceu? Qual o outro lado da história? Qual Toda a história tem dois história? lados. Qual lado se tem? Qual o segundo lado de uma violência? E a gente Não, vai de uma morte. E a de gente vai homicídio, lembrar de também feminicídio. que até pouco tempo atrás, e não faz muitos anos, a gente tinha uma legítima defesa, que era a legítima defesa da honra. Uhum. Que era o direito do marido de matar a esposa porque ela feriu a honra dele. Seja com uma traição, um Isso é triste, adultério, né? ou até mesmo com uma... Ele se sentiu ali que... Ele achou. Às vezes nem Bastava ele só aconteceu. achava, né? Exatamente. E mesmo se acontecer, entende? Não, ele achava e tá tudo bem. Gente, infelizmente o papo é bom, maravilhoso, mas acabou. Doutora Beatriz Gontijo, né? Gontijo. Muito obrigada. Muito Por favor, obrigada. fique à vontade, se quiser deixar suas redes sociais, seus contatos. Claro. A câmera é toda sua. Ah, sim. Bom, me sigam lá, @adv Beatriz Gontijo, Gontijo. E é isso, estou na UNA dando aulas de Direito do Trabalho e estou à disposição também para quem quiser me contactar, conversar, alguma coisa para falar. Muito obrigada, adorei o bate-papo. Que bom, Muito bom, eu uma fico delícia. feliz. Obrigada. Professor Heitor Vicente, muito obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez e que não vai ser a última, eu tenho certeza, porque a gente tem muita coisa também, você também, viu, Bia? Pode ter certeza que a gente vai trazer outras coisas aqui. Fique à vontade, a câmera é toda sua, você já conhece, né? Obrigado, Núbia. Obrigado pelo convite. Eu penso que é muito importante que a gente se coloque na posição, enquanto homem, de entender que nós precisamos discutir sobre violência doméstica, sobre violência contra a mulher e falar sobre os privilégios que a gente tem enquanto homem para desconstrução desse lugar. Me sigam no Instagram, @HeitorVicentePsi. Sou professor da UNA. Esse semestre a gente tem uma disciplina de psicologia, gênero, raça e sexualidade, onde a gente vai falar sobre as questões Acho que eu vou me de matricular violência. nessa- Se matriculem no nosso curso. Estou à disposição para a gente dialogar um pouco. E mais uma vez, obrigado, Núbia. Eu que agradeço de coração, foi maravilhoso. E para você que está em casa, não esgote aqui, por favor, vai lá no site do Instituto Maria da Penha. Tem lá quais são as violências escritas de uma forma muito facinho. Tem a descrição do ciclo de violência. E, por favor, briga de marido e mulher. Meta sua colher, tá bom? Beijo no seu coração, fica com Deus e até o próximo Papo Cabeça.